Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Para continuar essa segunda parte. Qual é o tema que a gente tava falando aí? Eu falei na primeira parte, já fui ali, fiz uma merenda, tal, escovei o dente aqui, tal, tomando um suco de limão, né, pessoal? Nossa, melhorou. Eu tomei esse suco de limão aqui, tá? A garganta tá melhorando, tá? É bastante vitamina C, né, pessoal? Para a gente combater essas mudanças de temperatura aí, tá, pessoal? Mas o que é que a gente viu aí na primeira parte? Qual é o tema? O que é o eu inferior? Então, o que é que a gente viu que era esse eu inferior lá na primeira parte, pessoal? Esse eu inferior é conhecido também como o ego, como a máscara, a sombra, o homem do desejo, tá? A Bíblia fala sobre o homem do desejo. E é conhecido também como, na psicanálise, como o self, o falso self, tá? Então, esse eu inferior é conhecido com esses nomes diferentes, né? Mas que estão falando da mesma coisa, tá, pessoal? Tá falando de uma personalidade humana, né? Então, aqui o que é que ele falou que era esse eu inferior, pessoal? O eu inferior, no contexto da espiritualidade e do autoconhecimento, né? Se refere à parte da personalidade humana caracterizada por aspecto negativo. Aqui tá uma agitação. Aqui na hora do comer, do almoço aqui, pessoal, é uma agitação só, né? Eu acho que as pessoas ficam com fome, ficam agitado, né? Então, ele diz que é uma personalidade que tem a característica de um aspecto negativo. Então, são de energia negativa esse eu inferior, do ego, né? Entende? Ele fala como egoísmo, medo, padrão de comportamento destrutivo e desejo imediatista, né? Então o que significa essas energias na consciência da pessoa, tá? Esse ego que é conhecido como o eu inferior, né? Que está trabalhando aí, tá? E a gente precisa equilibrar isso aí. Como é que a gente equilibra? Com o eu superior. Ele fala, o eu ele fala, é o oposto do eu superior, que representa a essência divina e sabedoria. Então, o oposto do eu superior é o eu inferior, tá? Temos essas duas partes, pessoal. A parte do eu inferior como a parte do eu superior. A parte do eu superior representa a nossa essência divina, a nossa divindade. E a parte inferior representa esse homem do ego, do desejo, né? Das energias mais egoístas, né? Essas coisas. O eu inferior pode ser visto como a fonte de nossos defeitos. Então, é a fonte da onde sai muitos dos nossos defeitos, fraqueza e dificuldade de lidar com a vida. Então, esse eu inferior, então, por isso que a gente precisa desvencilhar dele, equilibrar ele, tá? Coisas negativas que estão lá, a gente precisa trabalhar. E isso é com a espiritualidade, pessoal, despertando a consciência. Senão, não vai conseguir. Você vai ficar preso ao ego. E é isso que a Matrix quer. Ele alimenta o ego. Então, todas as coisas aqui, pessoal, foi composta aqui pela Matrix para alimentar esse ego.
Uma das coisas que está pegando o ser humano é o dinheiro, pessoal. Porque você vê como uma pessoa tem dinheiro, ela acha que ela é melhor do que a outra pessoa. É incrível, é o trabalho da Matrix que fez isso. E vocês tudo se matam, se labuta, mente, faz coisas erradas, igual o pastor, né? Não quer falar a verdade que o dízimo não é mais da graça, é da lei, então ele mente para conseguir o dinheiro. Ele disse, não, o próprio pastor ele falou, não, se eu falar isso, senão as pessoas não vão dar para eu manter aqui esse prédio aqui, manter a minha vida, a vida da minha família, então eu não vou ter dinheiro, as pessoas não vão dar. Elas dão pelo medo, pelo algum interesse, elas dão por isso. E eles sabem disso, então ele está usando o que da pessoa? O ego, usando o medo de que se a pessoa não der a Deus pode ter maldição. Então eles estão usando tudo isso para tirar esse dinheiro. Então, caiu no laço do passarinho, caiu no laço. É a maioria. E a nossa composição está sobre isso, né? Sobre esse dinheiro, tá, pessoal? Aí aonde a gente parou, pessoal? A gente parou aqui nas máscaras, né? Aí ele fala atos racistas, misogênicos, xenofóbicos, são muitas vezes realizados em nome de Deus e da paz, da ordem, do desenvolvimento, etc. Em um nível pessoal e coletivo, a destrutividade do eu inferior é diretamente dependente do grau de afastamento que este aspecto estão relacionados à consciência. Então, pessoal, muitos dos atos racistas aí, atos contra a humanidade, aqueles que é diferente, né? Às vezes é em nome de Deus, né? Você viu que no passado tempo aí aconteceu uma bagaceira, né? Que muitos mataram, tá? Em nome de Deus, dizendo que era em nome de Deus, né? Em nome da paz, então, sabe? Mas ali era o ego das pessoas trabalhando, o inimigo usando essas pessoas. Então, quando você está assim, nesse eu inferior, você está dependente do grau do afastamento da relação com a sua consciência, com a sua essência divina. Então, você só vai colocar destrutividade. Aí, o que mais, pessoal? Quando podemos reconhecer e aceitar nosso lado destrutivo, encarar como coragem e honestidade, abrimos também a possibilidade para a sua transformação. Então, pessoal, quando a gente aceita o nosso lado, esse lado destrutivo, é o nosso lado do eu inferior, do ego, a gente tem, tá? A gente começa a trabalhar com coragem, honestidade, abrimos possibilidade para transformação. Então vamos ser transformados. E é isso que Deus e a espiritualidade quer fazer na gente. Nesse sentido, o processo de transformação do eu inferior passa necessariamente pelo reconhecimento e aceitação. Então você tem que reconhecer que tem um lado que não é de acordo com Deus, com a espiritualidade, não é de acordo com o bem. Todos nós temos, todos nós, tá, pessoal? Eu espero que essas pessoas aqui deixem eu falar, tá? Porque elas gostam de interferir aqui no meu vídeo, tá? É só eu começar a gravar, acontece isso. Aí ele fala, tirar o eu inferior da sombra da inconsciência é trazê-la para o campo aberto de nossa consciência. Permitir que eventualmente passamos nos desidentificar
deste aspecto e deixar de ficar sob o seu controle. Então, pessoal, a gente tem que tirar o eu inferior da sombra, porque ele está lá na sombra. Lembra? Ele é a sombra, são inconscientes, são energias, tá? Inconsciente que está dominando a gente. Vocês estão colocando essas energias negativas e não estão percebendo. Por isso que tem muita gente que a energia mal colocada aqui, muitas pessoas acham isso normal. Quando aquela pessoa está colocando uma energia do bem, as pessoas acham aquela energia ruim aqui nessa realidade. Porque a maioria estão vibrando assim. Por isso, quando você vem com energia diferente, é errado. É como a Bíblia fala, né? Não diga que o errado está certo e não diga que o certo está errado, tá? É o que acontece aqui nessa realidade, pessoal, tá? Então, temos que trazer o campo aberto da nossa consciência para a gente perceber isso, ó. Tá? Temos aí algumas coisas aí, então precisamos trabalhar esse lado aí. Então, é a espiritualidade. A gente vai trabalhar, melhorar esse lado da gente. Você sabe, pessoal, qual é seu lado bagaceiro aí? Eu não sei, tá? Deus sabe, a espiritualidade sabe, mas também você sabe. Se você tomou consciência, você sabe. Então, a gente que é espiritual está procurando melhorar essa nosso lado, tá, pessoal? Bagaceira, né? Aí diz, permite eventualmente passarmos nos desidentificar. Então, a gente precisa, porque a gente, quando está aqui, a gente se identifica com esse ego. A gente pensa que é esse ego, a gente pensa que é isso, né? Desde o aspecto e deixamos de ficar sobre o seu controle. Então, não podemos ficar sendo guiados no controle do eu inferior, do ego. Não podemos, tá? A gente que tem que dominar esse ego, controlar ele, equilibrar ele, é a minha pergunta. Por que temos que buscar equilibrar esse eu inferior? Para que ele não fique no controle, dominando a gente não seja levado pelo homem do desejo, né? Que a Bíblia fala. A gente tem que se livrar desse homem inferior, que a Bíblia fala também. É o homem inferior, então. É o homem, é o eu inferior, né? Entende? Temos que nos livrar disso, de práticas aí, hábitos, prática, muitas coisas aí negativas, a gente ir melhorando. Agora, é de uma noite para o dia que isso vai acontecer? Não. A gente tem que ir trabalhando devagarzinho, tá? Tem pessoas aqui ainda despertou, mas ainda tem coisa que precisa trabalhar. Eu, você, precisa trabalhar, tá? Aí o que mais ele fala? Assim podemos conhecê-lo mais detalhadamente e lidar com ele de forma realista. Então a gente vai lidar com o eu inferior, né? De maneira mais realista, começar a equilibrar, não, isso aqui não é correto. Então, a Bíblia é um termômetro para isso, para esse homem, controlar esse homem inferior, que é o eu inferior, né? Controlar o ego. Então, a Bíblia tem coisa, não faça isso, não. Então, está controlando você. Porque não pode, tá? Se você fica debaixo do controle do ego, vai criar bagaceira, tá? Nossa, eu estou precisando aqui explicar bastante, porque gente interfere aqui, pessoal. É difícil para mim, tá? Aí ele fala, quando observamos de forma mais minuciosa, com aceitação, sem julgamento morais ou condenações, percebemos que o sentimento negativo, em essência, não são ruins ou errados. No nível mais profundo, o eu inferior é apenas uma forma de distorcida da defesa contra a dor. Então,
é porque ele não quer sentir nenhuma dor, né? É uma defesa também. Por isso que a gente não pode matar, como você tem que matar alguém. Não, matar não. É o equilíbrio desse ego, tá? Porque ele tem também uma defesa da dor da gente, tá? Aí ele fala, essencialmente, o eu inferior, é uma distorção de corrente de afirmações da vida, que são naturais em si mesma. Então, são coisas naturais que acontecem, mas ele distorce essas coisas, tá? Nesse sentido, ele também é a força poderosa e criativa. Quando enfrentamos e reconhecemos sua destrutividade dentro de nós, podemos resgatar um poder criativo e direcioná-lo para a expressão positiva em nossa vida. Então, ao mesmo tempo que esse ego tem essa energia destrutiva, dali também tem muita criatividade que a gente precisa. Por isso que a gente não pode matar ele. É o equilíbrio, levar o ego, a gente está no controle dele, não deixar que esse eu inferior domine o eu superior. Porque o seu verdadeira pessoa é o eu divino, é o eu superior. Ele que tem que dominar. Foi por isso que Deus falou lá para Adão, né? Criou o homem para que dominasse sobre todas as coisas, os peixes, as coisas da terra. Então, tinha que ter o domínio, mas para o bem, não para o mal. Tá? O que mais? Aí ele fala, nesse caso, o manejo do eu inferior não significa simplesmente a sua repreensão. Então, não é para repreender, mas uma verdadeira transformação da distorção. Então, tem que fazer o equilíbrio dele. Ele está distorcido, começar a que ele entre no eixo, tá, pessoal? No equilíbrio, esse eu inferior. Deste modo, a vitalidade e a força que estava empregada em mantê-lo encoberto poderá ser empregada pelo ego de maneira construtiva, potente e direta. Então, você usa as energias que é para coloca a energia que para fazer o bem, para uma construção. Entende, pessoal? É isso que tem que fazer, né? Vai ao equilíbrio, né? À medida que podemos revelar cada vez mais aspecto escondido de nós mesmos, a vida se torna mais interessante. Conquistamos um senso de autenticidade, verdade, né? E vitalidade cada vez mais profunda. Então, a gente consegue, quando a gente equilibra esse eu inferior. Aí ele fala, o nosso outro eu é o nosso eu superior. E a consciência que observa o que é o eu inferior faz. Então, pessoal, eu tenho falado aqui do eu superior, eu tenho um vídeo aqui falando. Agora eu estou falando do eu inferior, tá? Então, para vocês entenderem isso, tá, pessoal? Como é que está acontecendo? Porque eu falo um tema desse, uma coisa, uma palavra, e as pessoas que não têm conhecimento não sabem o que eu estou falando. Quer dizer, o que ele está falando? Maluco, nossa, o irmão Samuel ficou doido. Então, e a gente está estudando para você entender o que é esse eu superior, o que é o eu inferior, tá? Aí ele fala, o nosso outro eu é o nosso eu superior. É a consciência que observa o que o eu inferior faz. Então, é a nossa consciência que está observando o que a nosso eu inferior está fazendo. O nosso ego está fazendo aqui nessa era. Então, ele é que tem que estar, a nossa consciência superior, dominando as coisas. Não esse ego aqui. Então, o que é que está acontecendo com as pessoas, pessoal?
as pessoas estão se identificando com ele, a consciência dele está se identificando com esse eu inferior. E não é para se identificar com esse eu, é para se identificar com esse eu superior, que é o self verdadeiro. O que a psicologia, a psicanálise fala. É o self verdadeiro da pessoa. Entende? Aqui você vai aprender, tá? Psicologia, psicanálise, tudo, vou unir tudo aqui, tá? Então, ele diz que é a consciência que observa o eu inferior, faz, e a ligação ao todo e ao divino, o amor e a compaixão por si mesmo e pelos outros. Então, esse eu superior é a ligação com o divino, com o amor, com a compaixão. É aquele espaço de serenidade e harmonia e união, o qual chegamos pela meditação e também certo momento de intuição, de insight na nossa vida, na nossa vivência humana. É aquela voz que nos fala baixinho e serenamente. Então, é esse eu superior. É a nossa intuição, é nosso insight, é aquela voz que fala com a gente baixinho, né? com a calma, suave. Então, é esse lado divino, que é o Deus que está dentro da gente, tá, pessoal? Porque essa parte veio da fonte divina, está com a gente. E a gente agora tem um corpo onde a gente tem um ego, a gente precisa dominar isso. Mas o que é que está acontecendo com essas pessoas? Essa chama, essa centelha, esse eu superior que está dormindo, está apagado. E eu quero despertar essa chama, essa centelha divina, esse eu superior aí dentro de você, que é o despertar do Deus interior dentro de você. Então o Espírito vai começar a mover você para uma direção, para o bem, tá? Para o amor, a compaixão. Porque enquanto a pessoa fica no ego, ela só está pensando em bagaceira, pessoal. Não é fácil, né? Aí ele fala, esse eu superior é a sua essência. Então, é a sua essência, em que você é de verdade e vive no presente. É o que você é de verdade. As pessoas tendem a identificar com a sua versão do eu inferior. Então, as pessoas, a maioria, estão se identificando com o eu inferior. E julga que é isso que são a sua verdade. Ainda diz que isso é a verdade dela. Então, ela acha que é essa máscara aqui. Ele fala, é ilusão. Então, você está preso na ilusão. Está preso na matrix. Nós não somos só esta existência. Somos algo superior. Somos uma criação divina. Somos a luz que nada consegue apagar. Então, somos luz, pessoal. Então, a nossa consciência é uma bola de luz. A gente é isso. A gente é essa consciência, essa luz, essa bola de luz, que é uma criação divina, que está na gente. Mas muita gente está com isso apagado. Essa bola de luz, né, que é a nossa essência divina, que é o nosso eu superior, é conhecido também como a centelha divina, tá? Então, precisamos despertar isso dentro da gente, para que a sua consciência comece a se identificar com essa parte divina, né? Então, são frequências de amor, de compaixão, de paz, de alegria. Então, você começa a se identificar com isso. Porque a maioria está se identificando com a versão inferior, que é o eu inferior, né? E aí é só bagaceira, tá? É bagaceira atrás de bagaceira. Então, é o que está acontecendo com a humanidade. É a prova, tá, de que as pessoas não estão conectadas à sua divindade, à sua espiritualidade. É a prova. Tá? É a prova que foi que até a senhora fez a pergunta. Ô, irmão Samuel, porque tem muitos grupos, tem muita igreja
Agora, mas por que as pessoas não melhoram? Né? Ela é de um grupo, ela viu que mesmo ela na igreja lá, as pessoas não melhoravam. Porque é isso aqui, ó. Enquanto ela não fazer esse trabalho de largar essa ilusão do eu inferior, do ego, né? A Bíblia está demonstrando, ensinando para largar. Mas as pessoas não deixam, tá? Tranca o coração, tá? Não quer, porque ela se identifica com ela. Aí o que mais, pessoal? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse eu inferior? Que é o ego, né? Que é a máscara, que é o homem do desejo, que é o self, falso self. Será que a Bíblia fala? A Bíblia fala, pessoal. Se a Bíblia fala do homem do desejo, a gente tem que se despir. Vamos ler, tá? Sem ler, a gente não entende, tá? Agora você vai entender espiritualmente o que os apóstolos estavam querendo escrever. Escrever para nosso homem espiritual. Agora você vai entender isso. Vamos ler. Colossenses 3, versículo 1 até o 4. Portanto, já que você ressuscitaram com Cristo, quem foi que ressuscitou com Cristo? Ele está falando do homem. Você ressuscitou com Cristo, esse homem espiritual. Procure as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que ele está falando isso, pessoal? Mas a gente está vivendo aqui. Porque agora você é um ser espiritual. Porque você ressuscitou com Cristo. Cristo ressuscitou a sua consciência. Despertou. Você estava dentre os mortos, né? E Cristo quer levar você para a iluminação. Então, enquanto você vive aqui nessa realidade, você tem que pensar não nessas coisas, mas nas coisas do alto, que é buscar coisas espirituais, né? Pois vocês morreram. Oh, o que é que morreu? Então, morreu o homem do desejo. Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então você também será manifesto com ele em glória. Então, quando ele se manifestar, se ele está com você, você está tendo um relacionamento com Cristo. Quando ele se manifestar aqui, você vai se manifestar junto com ele, em glória, tá? Com o corpo glorificado. Ao que mais? Gálatas 3, versículo 27 até o 29. Vamos ler aqui, pessoal. Pois os que em Cristo foram batizados, né, pelo Espírito de Deus, se revestiram, né, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, olha o que Paulo escreve aqui lá para Gálatas, pessoal. Tá? Esse daí brigando que, eu sou judeu, não sei o que, homem, mulher. Não existe isso. Aquele que foram batizados em Cristo, pelo Espírito de Deus. Não existe, tá? Então, e a gente se tornou o quê? Descendente de Abraão. Então, a gente se tornou Israel espiritual. A gente agora é herdeiro segundo a promessa. Entende, pessoal? Essa é para acabar com esse negócio, tá? Que tá aí. Então, quando tá aí nessa guerra, é ignorância, tá? É pura ignorância. É todo mundo ali no ego. Nossa, pessoal, esses pessoal do Oriente Médio, o ego deles são bem, né? É coisa bem destrutiva, tá? A gente aqui também tem do Ocidente, mas esse pessoal do Oriente, o ego dele é fragmentado mesmo, é uma coisa
de destruição mesmo, tá, pessoal? Falta espiritualidade. Mas cada um tem uma religião lá. Você vê, não sei o que lá, religião de não sei de Alá, de não sei o que. Todo mundo tem. Mas não resolve, porque não é isso que verdadeiramente transforma a pessoa. Aí, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, aquele que está em Cristo, na fé, ele é novo, uma nova criatura, uma criatura espiritual. Tá? Ao que mais? Lucas 9, 23 até o 27. Vamos ler aqui, porque isso aqui é Cristo que está falando, é importante, né? A gente lê tudo. Por isso que eu coloquei esses versículos todos, né? Aí ele fala, Jesus dizia a todos, então está dizendo a todos, até para a gente serve também. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Negar o quê? Como é que a gente pode negar? Então, negar o homem inferior, o eu inferior, o homem do desejo. Tome diariamente a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar sua vida, né, perderá. Então, perderá a vida do ego. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois quem adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo, a sua alma, né? Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, não podemos nos envergonhar da palavra que Cristo falou. Tá? Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Então, isso aqui tem alguns usando, tá, pessoal? Foi por isso que eu tinha que ler todo para passar isso aqui para vocês, tá? Porque tem alguns aí, né, que alguns que aqui nenhum experimentarão a morte, né, falando com o discípulo, antes de verem o reino de Deus. Mas Cristo falou que o reino de Deus não vem de modo visível. Não foi isso? Essa é o que o cara não soube responder lá. Mas eu vou responder aqui, tá? Então, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando os discípulos receberam o Espírito que começaram a direcionar, começaram o reino de Deus eles viram o reino de Deus acontecer na vida dele. Então, eles experimentaram o reino de Deus, que foi sendo guiado pelo Espírito, foi batizado. Aí depois eles provaram a morte. Então, Cristo falou certo. Não é a vinda de Cristo ainda, tá? Cristo falou que o Filho do Homem se envergonhará quando vier na sua glória, tá? Mas alguns que estão aqui vai experimentar esse reino, mas o reino não vem de modo invisível. E muitos estão pensando que o reino vai vir de modo invisível, modo visível, o reino de Deus vai descer. Não é assim, pessoal. É engano. E alguns aí estão acreditando, dizendo que Cristo não vai vir mais, tá? Não vai vir mais para... É claro que ele vem. Essa vinda dele foi para os discípulos ver o reino de Deus, que receberam o Espírito, tá? Então, todos aqueles que recebem o Espírito é guiado. Ele é participante do reino de Deus. Tá, pessoal? Ao que mais? Efésios 4, 22 e 24. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso. Então, a gente tem que se despir desse velho homem. Então, é o homem inferior. É o eu inferior.
que ele se corrompe por desejo enganoso, a serem renovados do novo pensar e revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, esse novo modo de pensar é o que Deus quer mudar para que você se revista de um novo homem, o homem espiritual, que é semelhante a Deus. É um homem espiritual. Você sabe que Deus é espírito, né? E aí vai praticar justiça, santidade proveniente da verdade. Então, é isso. É o homem interior, o eu superior, é esse homem divino que está na gente, o qual a gente precisa manifestar aqui. O qual é difícil, tá, pessoal? Essa nossa luta, nosso trabalho da consciência não é fácil, tá? Aí o que mais? Romanos 8, 14 e 15. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem tem o Espírito está sendo guiado, foi batizado pelo Espírito, está sendo guiado, ele é filho de Deus. Pois vocês não receberão espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito o que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abra Pai. Então a gente se tornou filho por adoção, através da frequência de Cristo, a gente se tornou filho. Quando você entra na frequência, você se torna filho de Deus. Então, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo fala, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não pertence a Cristo. Não é filho de Deus. Aí muitos falam assim, eu sou filho de Deus. Mas olha a imagem que eles estão passando. Olha a imagem. Está tudo apegado ao ego. Essa não é a imagem do Filho de Deus. A imagem do Filho de Deus foi o que Cristo passou. É aquela imagem. Veja se você está de acordo com essa frequência. Você está de acordo? Você está colocando isso nessa realidade? Você está sendo guiado pelo Espírito? Então você é um filho de Deus. Tá? É por isso que nem todo aqui é filho de Deus, pessoal. Tem o Filho de Deus, aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito, e a maioria são criatura de Deus. São criatura que foi feita por Deus. Pode se tornar filho de Deus? Pode. Se entrar na frequência de Cristo. Tá? Aí o que mais? 1 Pedro 2,9. Você, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, Deus chamou você, despertou, para você agora trabalhar a frequência da luz, não a frequência da treva. Então, o que é a frequência das trevas? É esse eu inferior, esse ego. A gente tem que trabalhar essas energias, essas coisas, começar, tá? Se você tá com pensamento negativo, pensamento errado, comece a limpar isso, seu campo mental, comece a colocar boa, comece a assistir meu vídeo aqui, vai começar a tirar a nuvem negra da sua cabeça, tá? Para você ir melhorando, para você se dedicar à espiritualidade. E isso Deus chamou, né? É o chamado celestial, é o chamado da espiritualidade. A gente estava nas trevas, então estava no ego, numa energia baixa, e viemos para a maravilhosa luz. A luz começar a brilhar na gente, tá? É isso. Olha o que mais, pessoal? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em você, que foi dado por Deus e que você não
são de você mesmo, vocês foram comprados por um alto preço. Então, o preço de sangue, né? Sabe? A gente estava preso na mão de Satanás, Cristo comprou pelo sangue. Então, você quer chamar dessa parada, o sangue de Cristo está sobre você. Então, por isso que quando lá no Egito, né? Deus mandou colocar o sangue no umbral da porta que representava o sangue do cordeiro ali. Tá? E quem tem o sangue do cordeiro na casa, no umbral dele, então, se a gente é o santuário, o sangue de Cristo está aqui, o inimigo não pode tocar na gente. A gente foi comprado, não pertence. Ele sabe que a gente é de Deus. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Então, a gente tem que usar o corpo agora para glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, não a vontade do ego, a vontade de frequências negativas, tá? O que mais? Lucas 16, versículo 10 e 11. Você está percebendo o teor da onde está levando o Espírito, pessoal? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança e lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem confiará a verdadeira riqueza a você? Será que Deus vai confiar a verdadeira riqueza, que é esse espírito, a espiritualidade, na sua vida? Não vai, pessoal. Você não está conseguindo lidar com a riqueza, o dinheiro desse mundo? Você, para ganhar esse dinheiro, você está mentindo. O pastor sabe que já não existe mais dízimo, mas está pregando ainda porque ele não quer perder o benefício. Está mentindo ainda. Então, não sabe lidar. As pessoas estão se perdendo nessa riqueza deste mundo. E o ego dessas pessoas estão inflamando. A maioria aí estão se perdendo, tá, pessoal? Estão desviando da espiritualidade. Os próprios líderes, pastores, estão se perdendo por causa disso. O que mais? 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens. Então, os apóstolos eles estavam se esforçando para fazer aquilo que era correto, pessoal. Está de acordo com a frequência que a espiritualidade quer. Porque quando você entra nessa frequência, você está... O ego, o eu inferior, não vai ter força na vida. Por isso que o apóstolo Paulo estava tendo a luta, né? O que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, é o pecado que habita. Então, é frequência de energia que estava levando ele até erros, né? Cometer erro contra o próprio corpo dele, né? Próprias coisas dele. Entende? E é a luta que a gente enfrentamos também. A gente que é espiritual. Quem não é espiritual, pessoal, você está vendo aí no mundo fazendo coisa e não está nem aí. Tá? O que mais? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é o Deus da riqueza, da ganância. Então, ninguém pode. Seu coração está onde? O seu coração tem que ser do Senhor, tem que ser de Deus. Por isso que ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, você tem que amar a Deus, seu coração tem que pertencer a Deus, é morada de Deus. Então, se você coloca aí a ganância, o dinheiro, o mamon, Deus não vai habitar nesse coração. Tá, pessoal? Então, isso é coisa do eu inferior.
tá? E aí não vai conseguir servir a Deus. A maioria dos religiosos se perderam aí, desse Deus Mamon tomou conta dele aí, tá? Pessoal. E tá aí, tá? E tanto que eu vi o pastor falar que ele sabe que é errado cobrar o dízimo de vocês, que não é coisa que Cristo trouxe, da graça de Cristo. O que é que ele está fazendo? Ele continua ainda a pregar, incentivar, ou você mandar comprar carnê, você fazer campanha para você dar dinheiro. Porque ele disse, não posso falar isso não, senão as pessoas não vão dar, não vai dar aqui para manter meu prédio, eu me manter aqui, como é que eu vou me manter? Eu vou ter meu salário, como é que eu vou ter? Então, o pastor estava falando isso, pessoal. E vocês tudo aí, né? Sendo enganado aí por ele. Aí o que mais? Provérbio 29, versículo 23. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Então, o homem não pode entrar nessa frequência do orgulho, tá, pessoal? Que é uma frequência do eu inferior, do ego, né? Vem do ego. Aí o que mais? O orgulho vem antes da destruição. O espírito ativo antes da queda. Então, não podemos ter espírito ativo e orgulho, tá, pessoal? Não podemos, que vai levar a gente à destruição. Então, a destruição do nosso espírito, o homem espiritual. Entende? Ao que mais? Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, você vai ter exaltação quando você entrar na frequência de humildade. Se você se exaltar, você vai ser humilhado. É claro, pessoal, você vê que a Bíblia está ensinando a gente entrar numa frequência totalmente diferente do eu inferior. A gente tem que entrar na frequência do eu superior, pessoal. Tá? Ao que mais? Gálatas 6, versículo 3 e 5. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine o próprio ato, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, não se considere, tá, pessoal, melhor do que os outros. Você vai se enganar a si mesmo. Então, examine seu próprio ato. O que é que eu estou fazendo? Então, poderá se orgulhar. Então, se você melhorou, olhou para si, nossa, melhorei, graças a Deus. Se orgulhe disso, que você trabalhou para isso, trabalhou as frequências, a espiritualidade, porque cada um levará sua própria carga, tá? Não se comprar a ninguém, tá? Cada um tem a sua frequência, seu propósito aqui nessa realidade, tá? Ao que mais? 1 Samuel 2, versículo 3. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, ele que julga o ato dos homens. Então, não fale tão orgulhosamente, com orgulho, né? E isso tem acontecido até com pessoas que é líder, tá, pessoal? Nossa, falando com orgulhosamente, tá? Não saia da sua boca arrogância. Tem uns que eu tenho visto com arrogância aí, tá, pessoal? Pois o Senhor é Deus sábio, e ele vai julgar o ato do homem. Então, vai julgar nosso ato se a gente está fora da espiritualidade, tá? Que mais? 1 Timóteo 6, versículo 3 e 4. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então,
É o que aconteceu com o pastor. Ele não concorda com a sã doutrina de Cristo que não tem dízimo. Não existe mais esse negócio de dízimo. Tá? Mas eles continuam, então, eles seguem ensinando falsa doutrina para querer tirar o dinheiro da. Então, ele nada entende. Esse tal mostra interesse doentio aí, ó, por controvérsias e contenda acerca da palavra, que resulta em inveja, briga, difamação, suspeita, mas então é a bagaceira que está no eu inferior, no ego. Então vai acontecer tudo isso aí. Inveja, difamação, suspeita. Então as pessoas dizem, será que ele está falando certo? Né? Suspeita maligna, que o maligno está usando ele aí, tá, pessoal? É o que aconteceu com o pastor. Não quer concordar com a sã doutrina de Cristo. Tá fora. Ele é orgulhoso, então entra no ego, então entra no eu inferior. E aí a bagaceira acontece. Aí o que mais, pessoal? Provérbio 18:1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Então, se rebela contra o equilíbrio. Porque se você busca o seu interesse egoísta, você está entrando no ego, o eu inferior está dominando você. Você está se rebelando contra a sensatez, o bom senso, o equilíbrio. Você está se rebelando contra isso. E é contra Deus, tá? A frequência espiritual. Ao que? Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de mal. Então, quando há um sentimento, tá dominando as pessoas, o sentimento é inveja, ambição egoísta, então naquele meio vai haver confusão. Nossa, eu passei por muitos grupos, né? Tinha isso aqui, pessoal, inveja, a pessoa tinha ambição egoísta, só queria para ela. Então, por isso que tinha confusão. Todo mundo no ego. E tem muitos grupos aí, tá? Até os líderes começando a apresentar no ego, os membros, tudo no ego. Então, a bagaça acontece, tá? A bagaceira. Aí o que mais? 2 Coríntios 12:20. Pois temo que visitá-lo não encontre o que eu esperava, e que você não me encontre como eu esperava. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestação de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Então, olha o que o apóstolo Paulo temia em visitar lá os irmãos lá. Ele estava vendo que estava todo mundo no ego, tá, pessoal? Mas é isso, não está trabalhando a espiritualidade. Aí acontece isso. Então, você vê que na próprios grupos lá que Paulo estava administrando os irmãos, tinha isso. Imagine agora aí nesses grupos que ele diz que são evangélicos, né, católico, espírita. Imagine aí nesses grupos. É bagaceira, tá? A pessoa lá no ego, principalmente se o líder tiver no ego. Aí vai levar todo mundo para esse ego também, e aí você vai ver bagaceira que vai acontecer. Eu presenciei muito isso de perto, tá? Ao que mais? Tiago 4, versículo 3. Quando perde, não recebe, pois perde por motivo errado, para gastar em seu prazer. Então, está pedindo de acordo ao seu prazer. Então, de acordo com o seu eu inferior, o seu ego, de acordo com o homem do desejo. E você tem que pedir segundo o coração espiritual, segundo o homem espiritual. Senão, não recebe. Para gastar no prazer, eu quero isso, me dê. Tá? E tá, um monte de grupo é assim, tá, pessoal? Aí ele fala, Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta. Então, não entre no ego, tá? Ou por vaidade,
É tudo do eu inferior isso aqui, ó, pessoal. Mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. Então, para que o seu ego, seu eu inferior, não domine você. Quando você vai fazendo isso aí com humildade, simplicidade, o seu ego não domina você. Mas quando você começa a achar, aí você entra no ego, sou eu que faço acontecer. Olha a mágica, venha que vai acontecer. Ah, os líderes, você vê pela o chamado dele para você ir por tudo é ele que vai fazer, é ele que vai acontecer. Então, já entra numa ambição egoísta, na vaidade. E aí desceu ladeira abaixo, sabe, com aquele patinete de rolimã. Eu brincava muito quando era criança. Aqui eu descia a ladeira e era sem freio, você ia se arrebentar lá. Então, é o que acontece com os pastores. Desce naquele patinete até o ego, até o eu inferior dele. Eu sinto muito, tá acontecendo, tá, pessoal? Aí o que mais? Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse do outro. Por quê? Ele está dando essa instrução para os irmãos, pessoal. Por que a gente não pode? Porque senão a gente fica muito no ego. A gente só está pensando, só quero para mim, é não sei o quê, né? Porque quando você está se dedicando ao outro, né? O interesse do outro, ajudando o outro no que o outro precisa, isso vai fazendo com é uma luta de você combater essa frequência do eu inferior, essas frequências de baixa do ego, da vaidade, tá? É você combatendo isso. Então, para a gente combater isso, a gente tem que fazer isso. Entrar na frequência de sempre estar auxiliando o próximo, amando o próximo, se dedicando em fazer o bem ao próximo. Porque isso combate o nosso ego, tá? É uma maneira de você combater, tá, pessoal? Tá certo? Eu tinha que falar isso aqui, tá? Sobre esse eu inferior. Agora vocês entenderam o que é o eu inferior? Eu coloquei aqui psicologia, psicanálise, a psicanálise de Freud e de Jung, né? Coloquei aqui, coloquei espiritualidade, né? Autoconhecimento e agora coloquei a visão da Bíblia sobre esse eu inferior. Entendeu agora, pessoal? O que é esse eu inferior? Ou quer que eu repita o vídeo de novo? Espero que esteja gravado, tá? Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês, tá? Obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Obrigado. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!